Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes. Hoje estaremos falando sobre a passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Uma passagem do Sermão do Monte, que nós estamos estudando versículo a versículo, onde Jesus começa a mostrar, através das ilustrações, aquilo que ele vinha fazendo correção das leis estabelecidas pelos judeus da época. Jesus começa esse versículo falando o seguinte: ouviste. O ensino tradicional se transmitia oralmente, sobretudo nas sinagogas. Jesus não fala leste ou qualquer outra. Ele começa falando ao povo: ouviste. Neste momento, o mestre começa a fazer a sua interpretação da lei. Ele começa a interpretar, porque a lei estava lá. Aí Jesus começa: ouviste o que foi dito, mas, portanto, o certo é assim. Ele começou a fazer as correções que se faziam necessárias. Sendo a mais alta representação divina na Terra, expõe com muita autoridade a sua doutrina. Jesus tinha autoridade moral, intelecto moral. E ele começa a defender os seus pontos de vista com essa moral que detinha. A expressão ouviste implica que os judeus, em sua maioria, não tinham lido o Torá, que era o Velho Testamento, que era onde estavam contidas as leis. E sim ouvido alguém falar, pois na sua maioria eram pescadores, lavradores, sem maior conhecimento da letra. Eram semi-analfabetos, e na sua grande maioria eram analfabetos. Então Jesus sabia que eles ouviam alguém falar sobre a lei, porque não tinham educação formal ao ponto de pegarem as escrituras e fazerem um estudo, analisarem por sua conta. Eles ouviam alguém falar das escrituras e ia interpretar para eles. Isso é um problema. Até nos dias de hoje, quando a gente permite que as ideias venham de terceiros sem capacidade de fazer uma análise sobre elas, estamos correndo um perigo de aceitarmos teorias totalmente esdrúxulas, equivocadas. Temos que estudar. Por isso que a doutrina espírita tem como lema: amai-vos e instruí-vos. O amor como princípio básico, norteando a vida, e buscando a instrução para compreender, através do raciocínio, essas leis divinas. Isso a gente não pode esquecer. Quando Jesus conversou mais tarde com os eruditos, sacerdotes e anciãos, ele faz uma pergunta: nunca leste nas Escrituras? Isso está lá em Mateus 21, versículo 42, no capítulo 21, versículo 42. A gente vê que já a pergunta se modifica. Porque aí ele sabia que estava falando com os eruditos, aqueles que conheciam a letra, aqueles que eram alfabetizados, que estudavam a Torá, o Velho Testamento. E ele fala: nunca leste nas Escrituras? Ele usava o termo, a pergunta adequada ao público que estava ouvindo. No entanto, nesse mesmo dia, um grupo de pessoas comum do povo, dentro do átrio do templo, dirigiu-se a Jesus dizendo: nós temos ouvidos da lei
que o Cristo permanece para sempre. Vê que os próprios indivíduos que eram do povo, já se dirigindo a Jesus, eles falam: nós temos ouvido da lei, ouvido, não lido, porque não tinham instrução para ler. E a gente encontra essa passagem em João, no capítulo 12, versículo 34. Então fica muito claro que Jesus está falando para os homens simples, os iletrados, analfabetos, semi-analfabetos do povo, que era conduzido pelos judeus, que comandavam os templos. Lembra há 2 estudos atrás, quando Jesus fala daquele que interpreta a lei de forma equivocada e ensina para os outros? É desses que ele está falando. É dessas pessoas. E Jesus continua. Foi dito, outro termo interessante desse versículo, outra palavra-chave. Ao citar aos antigos expositores da lei, os rabinos com frequência apresentavam o que esses eruditos tinham dito. Eles falavam que no passado foi dito. Eles usavam isso. Nos escritos rabinos, essas palavras usam também para acrescentar citações do Antigo Testamento. Foi dito lá no Velho Testamento que estava escrito. Eram maneiras de se expressar. E Jesus usa essas maneiras para mostrar os pontos equivocados que se encontravam nos templos, nas leis, nas interpretações. Ele vem pontuando detalhadamente cada uma das situações. A gente observa que a gente pega um versículo, que normalmente são pequenos, as pessoas fazem uma interpretação direta do versículo, muitas vezes fazem do capítulo. Mas quando você pega versículo a versículo e vai buscando palavras-chave, você vê lá, já tem a primeira palavra, ouviste, e a gente começa a entender o porquê ele falou ouviste. Porque eram analfabetos que ouviam a lei de outras pessoas. E aí foi dito, porque tinha um motivo, porque era a maneira como os judeus citavam as velhas citações, né? Os velhos escritos, os velhos ditos por pessoas do passado, por algumas pessoas ligadas, né, aos profetas. Então Jesus foi pegando e foi detalhando cada uma dessas palavras. Aí tem outra lá, aos antigos. Foi dito aos antigos. Ouviste o que foi dito aos antigos. Significaria o povo para quem Moisés e outros após ele falou. Moisés disse aos antigos, os profetas, os que detinham conhecimento da lei, eles diziam aos antigos, aos antepassados. Outros afirmam que significaria o povo para quem falaram diversos falsos mestres, escribas, etc. É questão de interpretação. Pode ter sido ao povo como um todo, os antigos, né, das gerações anteriores, e como pode estar se referindo aos realmente falsos mestres, quando ele diz que aqueles que interpretam erroneamente. Claro, se ele está dizendo que foi dito uma coisa, mas significava outra, ele está falando dos falsos mestres, aqueles que interpretavam de forma equivocada e ensinavam de forma equivocada o povo. E levavam o povo, muitas vezes, a agir de forma errônea. E a gente continua, entrando agora especificamente no que Jesus queria se referir. Não matarás. É o 6º mandamento do Decálogo. Está lá no Êxodo, no capítulo 20, versículo 13. Jesus entra nessa questão porque era uma questão extremamente delicada. Quando você manda apedrejar uma adúltera, por exemplo, que apedrejava até morrer, você descumpria o 6º mandamento, que é o não matarás. Se esse 6º mandamento explica que nós não podemos fazer isso, então significa que estamos descumprindo as leis divinas. É também um mandamento dado antes da lei. A gente encontra em Gênesis, no capítulo 9, versículos 5 e 6.
Este mandamento não só proíbe a violência física, senão o que é de consequências muito maiores, o dano feito à alma. O não matarás estava estabelecido na Gênesis e em Êxodo. Duas passagens importantes dentro do judaísmo. Duas passagens importantes dentro do Torá, do Antigo Testamento. E mesmo assim, os judeus, para estabelecerem as suas leis civis, não o cumprem. E Jesus fala, né? Ouviste foi dito aos antigos, não matarás. Isso foi dito. Mas foi cumprido? Foi realmente seguido? É uma outra questão. Pelos relatos que a gente tem da época, a gente vê que isso realmente não foi seguido. Não foi mesmo. Foi deixado de lado. Foi aos poucos, como a gente vê lá na questão dos fariseus, que eram os zeladores da fé, eles foram aos poucos mudando tudo isso, trazendo outros conceitos e deixando para lá o ponto importante, primordial da lei divina. É um atentado à lei divina isso tudo. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Com respeito ao não matarás, Kardec, na pergunta 760 do Livro dos Espíritos, ele vai aos benfeitores da vida maior fazendo a seguinte pergunta: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Você vê, Jesus, a gente encontra isso no tempo do Velho Testamento. Jesus volta a afirmar e a gente continua com a pena de morte em muitos lugares da Terra. A legalizada e a ilegal, mas está aí, presente. E os espíritos respondem: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. É a época dos nossos sonhos. É o reino de Deus, é o reino dos céus. É onde as leis divinas estarão norteando todas as atitudes do ser humano. Como os Espíritos nos falam, é uma época ainda muito distante de nós. Porque ainda agimos de forma contrária às leis divinas. Ainda somos egoístas. Ainda somos orgulhosos. Ainda somos violentos. O não matarás ainda não rege as nossas vidas. Falo como não individualmente, porque tem algumas pessoas que já pacificaram a alma. Mas a gente fala da humanidade como um todo. Porque ainda ficamos felizes quando um traficante perigoso morre no confronto com a polícia. Ainda escutamos, inclusive, espíritas falando de pena de morte. Vivemos num país cristão, maioria absoluta de cristãos. E a gente escuta as pessoas com clamor de pena de morte. Não podemos pensar assim. Não podemos tolerar esse pensamento. Temos que combatê-lo com veemência, apresentando os argumentos que a doutrina espírita nos fornece. Que Jesus nos forneceu há 2000 anos. Enquanto não mudarmos a nossa maneira de vivenciar essas leis,
teremos pena de morte. Teremos prisões superlotadas. Teremos corrupção. Temos tantas coisas que ainda prejudicam a humanidade como um todo. Mas o tempo virá que tudo isso ficará num passado longínquo. Temos que ter fé e temos que fazer a nossa parte. A transformação é individual. As pessoas reclamam que o mundo não muda, mas não fazem esforço algum para mudar a sua própria realidade. O mundo só muda quando eu mudo, porque eu faço parte da psicosfera coletiva do nosso mundo. Se eu mudar a minha maneira de pensar, eu mudei o mundo. Se eu mudar as minhas atitudes, eu mudei o mundo. Se eu pacificar o meu coração, eu mudei o mundo. Façamos a mudança. Transformemos o mundo através das nossas atitudes. E Kardec continua na pergunta 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? A lei de conservação nos dá o direito realmente de preservar a nossa vida. Ela existe para isso, para que nós preservemos a nossa vida. Mas daí nos dá também o direito de eliminar da sociedade um membro perigoso? Se é que estamos realmente eliminando da sociedade um membro perigoso. Ou estamos apenas eliminando o corpo físico. Nós, espíritas, sabemos que estamos apenas eliminando o corpo físico. Porque o indivíduo continua com as suas maldades, com seus pensamentos equivocados, agindo sem que nós o vejamos, que é muito pior. E os espíritos respondem: há outros meios dele se preservar do perigo, que não matando. Há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. A gente não precisa matar para se preservar. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Quando a gente elimina, entre aspas, o indivíduo da sociedade, estamos fechando as portas. Da mesma forma que quando a gente cria um depósito de criminosos, que são os nossos presídios, e jogamos eles lá dentro, para que eles façam pós-graduação em maldade, pós-graduação em drogas, pós-graduação em criminalidade, nós não estamos dando a oportunidade do arrependimento. Temos que mudar tudo isso. Temos que mudar a filosofia do nosso sistema carcerário. Temos que buscar levar a esses indivíduos a compreensão da lei divina. Só a educação, só a compreensão das leis de Deus que muda o homem. Não é a violência, não é a força. É o amor. O amor em sua grandeza. É a educação em sua grandeza. Quem matar estará sujeito a julgamento, Jesus fala. É um julgamento divino. Porque aquele que comete o crime, por exemplo, da pena de morte, diante dos homens ele está isento, porque é a sociedade se livrando de um criminoso, estabelecido por leis, em países que essa lei vigora. E vamos lá buscar. Do grego, a palavra é crisis, decisão, tribunal, justiça, especialmente a lei divina, acusação, condenação, juízo. Aquele estará sujeito a julgamento, a palavra crises, estará sujeito a uma decisão de um tribunal, a decisão da justiça, no que diz respeito à lei divina. Estará sujeito a uma acusação, uma condenação, a um juízo. Jesus deixa isso claro para todos nós. Ele está se referindo a julgamento em esferas superiores à da terra, que são as leis divinas, que são as dores que nos chegam muitas vezes sem saber o porquê.
Quem matar estará sujeito a julgamento. Essas palavras não se acham no Antigo Testamento, mas foram acrescentadas pelas autoridades judaicas. A adição reduziu o crime ao ato civil. Em cada cidade haviam tribunais. A gente encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 18. Segundo Joséfo, o historiador, cada corte ou tribunal eram constituída por 7 homens. Outros dizem que eram 23, mas isso não vem ao caso. Que tinham poder de vida e morte. Não matarás. De Deus, não matarás. Mas existiam lá alguns tribunais, algumas cortes, que tinham homens com poder de vida e morte, com autoridade para mandar matar, em detrimento da lei divina. É óbvio que a morte por apedrejamento só poderia ser infligida pelo Sinédrio, e era o Sinédrio que tratava de questões que envolvessem heresia ou blasfêmia. Você vê como a pena de morte estava estabelecida. Como o não matarás havia sido esquecido, tinha sido jogado no canto. Como a violência imperava dentro de uma religião, como ainda impera dentro das nossas religiões, dentro das nossas cabeças. Podemos hoje não praticar a pena de morte, aqui no Brasil, graças a Deus, mas condenamos, mas julgamos, e fazemos tantas coisas erradas, né? E vamos continuar em Kardec. Na pergunta 746, desculpe. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Kardec quer saber, né? Tem lá o não matarás. Só dizer que um dos 10 mandamentos é não matarás, já subentende que é crime sim. Mas vamos ver o que os espíritos respondem. Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. A gente está impedindo uma experiência física do indivíduo que precisa se evoluir, ou espiando débitos passados, ou muitas vezes em missão, né, vendo fazer alguma coisa de importância. É um grande mal. E Kardec continua na pergunta 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? São todos iguais os assassinos? Aí os espíritos respondem: já o temos dito. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Sempre a intenção tem e terá um peso maior do que realmente o ato, o fato. Qual é a intenção do indivíduo? Com que objetivo ele fez aquilo? Com que objetivo cometemos os nossos erros? Às vezes a pessoa comete um erro, mas não tem um objetivo de cometer aquele erro para o mal dos outros, ou o mal da humanidade. Tem outros que fazem sabendo o que estão fazendo. Claro que tem que ter um peso diferente para isso. Pergunta 748. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassino? Desculpa Deus o assassino? Só a necessidade pode excusar, pode desculpar. Mas, desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra do seu agressor, deve fazê-lo. Claro, a legítima defesa, a nossa legislação aí consagra isso, e a legislação divina também. Desde que não haja outra forma. Se você conseguir de alguma forma preservar a vida do agressor, a gente deve fazê-lo. Isso é a última instância. Não pode ser a primeira cogitação. Tem que ser o último de todos os atos. O último. Para que realmente estejamos em paz. Crime, né? É fruto da violação às leis humanas e divinas. Para a doutrina espírita, o crime é o resultado não somente da violação das leis humanas, mas, antes de tudo, fruto da transgressão às leis divinas. Existe um código de leis que está acima da compreensão acanhada do homem terreno e da justiça falível que ele estabelece.
Essa legislação é imutável, não muda, uma vez que espelha a perfeição do Criador. A lei divina é perfeita como Deus. Então podemos, com muito mais acerto, dizer que são criminosas todas as transgressões ao estatuto das leis divinas. Tudo que transgride as leis divinas é crime. Desse ponto de vista, crime é sinônimo de mal. Ação humana que decorre do estado de ignorância e de imoralidade do homem. Todas as vezes que transgredimos uma lei divina, estamos incorrendo em crime. E devemos estar atentos a isso. Porque vai para a contabilidade da nossa vida, lá nos débitos. E isso será levado em conta. Vamos mudar a nossa maneira de viver para que os créditos cheguem. Os créditos chegam através do amor, da caridade, das atitudes benéficas, de seguir as leis divinas. Ficamos por aqui e estaremos semana que vem juntos, se assim Deus permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.